Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Como é que está o seu domingo? No Fala Amazônia de hoje você vai acompanhar a produção do amendoim forrageiro utilizado na pastagem, além de conversarmos também falando da mandarová, que tem causado prejuízo ali na região do Juruá, e vai conhecer a história de pessoas que foram transformadas através da ecologia. Essas e outras informações você acompanha agora no Fala Amazônia. Muito bem, neste primeiro bloco vamos falar sobre uma praga que afetou ali a região do Juruá, é a mandarová, que você passa a acompanhar agora. No ano de 2023, a região do Juruá passou por uma grande crise causada pela mandarová, um inseto do tipo mariposa que levou quase à perca total da produção da mandioca, principal matéria-prima para a produção da farinha de Cruzeiro do Sul. Para falar melhor a respeito desse assunto, nossa equipe de reportagem foi até o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre para saber mais a respeito dessa praga, como explica a auditora fiscal de pecuária, Ligiane Amorim. A mandarová, ela tem um histórico, de ter uma origem aqui no Brasil mesmo, mas ela está presente em toda a América, em outros países da América também. E é uma lagarta que ela se alimenta de plantas, principalmente essas que têm um látex, como a mandioca, a seringueira, que é muito prevalente aqui no nosso estado. Ela é uma lagarta que ela provém de uma mariposa, O ciclo de vida dela é composto por uma mariposa, que é a fase adulta. Essa mariposa, ela coloca ovos, desses ovos emergem as lagartas. E essas lagartas é o que causa realmente o prejuízo ao produtor, o que consome a planta. Então, as lagartas, elas passam pelo seu estágio de consumo, onde dá o prejuízo ao produtor, e após isso ela entra numa outra fase, que é a fase de repouso, de transformação, que chama pupa. Então, a pupa, ela não se alimenta mais, ela fica num repouso para novamente continuar o ciclo, e da pupa dá origem à mariposa novamente. Questiona a Ligiane se somente a região do Juruá foi afetado pela praga e como se deu o início desse surto. Bem, o surto se iniciou o ano passado, nos meses ali onde se iniciaram as chuvas também, e não foi só no município de Cruzeiro do Sul, Toda a região do Juruá sofreu com esses ataques da praga, O novo surto, a gente chama de surto porque é uma grande quantidade de inseto dentro dessas áreas produtoras. Então, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, todos os municípios que compõem ali o Juruá. A gente teve registro também em Feijó, Tarauacá, e a praga ela vai migrando, Então, além da região do Juruá, outros municípios tiveram incidência da praga, como Sena Madureira, Bujari, Chapuri também teve um ataque pequeno, mas a gente foi recebendo notificação dos produtores que essa praga estava presente também nesses plantios. A farinha de Cruzeiro do Sul é a primeira farinha do estado do Acre a obter a certificação Selo de Indicação Geográfica, através do projeto Cadeia de Valor Mandiocultura, realizado pelo SEBRAE em 2017, e outorgada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foi uma construção coletiva dos produtores, gestores de cooperativas com apoio técnico do SEBRAE, Embrapa, Superintendência Florestal de Agricultura e Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar. A comercialização da farinha para outros estados e até países chega a ser a principal fonte econômica da região. Outra crise causada pelo surto só se viu em 2006. Acredita-se que, em algum descuido dos produtores, a praga voltou devido ao não cumprimento das orientações técnicas. Em 2006, o IDAF acompanhou um dos maiores surtos da lagarta mandarová. O surto, naquela época, ele foi concentrado ali na região do Juruá, nos municípios do Juruá, causando um grande prejuízo, principalmente nos ossados mais jovens. E o IDAF atuou como uma situação de emergência fitossanitária. À época, nós não tínhamos um produto ainda recomendado no mercado local para controle desse inseto. Então, foi necessário o Estado intervir, foi necessário o Estado fazer essa cooperação com os produtores, mas hoje, no comércio local, já existem produtos capazes de combater esse inseto, de fácil acesso ao produtor. O produtor conta com isso no mercado, nas casas agropecuárias dos municípios do Estado já.
Os produtores devem ficar atentos às fases em que se encontra o inseto, pois, de acordo com Ligiane, existe uma orientação para cada fase da praga. A lagarta mandarová ela tem fases de controle, né? Toda fase da lagarta tem uma medida de controle. Lagartas maiores do que 3 centímetros e dependendo da infestação dos plantios, precisa ser controlada com um inseticida químico. Então, o produtor ele deve procurar assistência técnica, procurar um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, para que seja avaliado a situação, se é preciso controlar com um inseticida químico ou se ainda cabe um inseticida biológico. E aí o profissional vai indicar o melhor produto para ser aplicado nessas lagartas. O ciclo de vida do mandarová, ele começa na fase adulta, que são as mariposas. Essas mariposas, elas colocam os ovos sempre ao anoitecer, e na parte de cima das folhas, principalmente. Então, ela vem ao plantio, faz o sobrevoo e coloca os seus ovos sobre o roçado. É fácil a identificação desses adultos pelo produtor, porque ele começa a observar nas lâmpadas das suas residências a presença maior desse indivíduo adulto, da mariposa. E essa fase do adulto ela é controlada através das armadilhas luminosas. Tanto o controle ocorre com a utilização dessa armadilha, como o monitoramento, ou seja, quando a gente utiliza uma armadilha luminosa, a gente tem a noção se o ataque será intenso, se está iniciando ou se já é a hora realmente do produtor agir com o controle, entrar com a medida de controle. A ação da armadilha luminosa ela é capaz de controlar no início do surto, capturando cerca de 20 adultos e pode chegar a capturar até mais de 5.000 indivíduos em uma noite somente, dependendo da intensidade do ataque. Então, é uma ferramenta de fácil utilização, é composta por uma estrutura metálica, com uma luz ultravioleta e o inseto é atraído por essa luz. Então, o produtor tanto controla como avalia a intensidade do ataque, se o ataque está iniciando. E ele, com isso, ele vai se preparar para o controle, vai adquirir um produto, vai fazer a vistoria no seu plantio e ver qual o produto melhor a ser utilizado naquele momento. Então, a armadilha luminosa é uma ferramenta importantíssima, tanto no monitoramento como no controle do adulto, da fase adulta. Após a fase adulta, quando a mariposa coloca os ovos sobre o roçado, o produtor ele precisa ter muita atenção. Esses ovos, a fase de ovo dura de 3 a 5 dias somente. Então, o produtor ele pode controlar os ovos fazendo a catação manual desses ovos e avaliando a quantidade de ovos que tem dentro do roçado. Por exemplo, o produtor pode, em 1 hectare, fazer a avaliação, a vistoria, que a gente chama, em 20 plantas em 1 hectare, e avaliar a quantidade e a condição desses ovos. Os ovos viáveis, ou seja, que vai dar origem à lagarta, eles têm a coloração verde clara e os ovos que foram predados, que estão inviáveis, eles têm a coloração escura. Então, o produtor, fazendo essa vistoria em 1 hectare, olhando 20 plantas por hectare, por exemplo, ele vai avaliar. Mais de 50% dos ovos estão inviáveis, é sinal de que não precisa agir com uma medida de controle. Se mais de 50% desses ovos estão verdinhos ou com uma coloração mais amarelado com pontinhos avermelhados, significa que o produtor tem poucos dias para agir e precisa iniciar o controle. O controle dos ovos é a catação manual. O produtor passa a mão, rapidamente esses ovos se desprendem da folha e inviabiliza o nascimento dessas lagartas. Na fase de lagarta, o produtor precisa também fazer a avaliação sobre qual medida de controle será utilizado. Avaliando no hectare e vendo a presença de mais de 6 lagartas por planta, dependendo do estágio dessas lagartas, o produtor vai decidir se é melhor utilizar um inseticida químico ou opções de inseticidas biológicos. Há também a possibilidade do produtor fazer a eliminação manualmente dessas lagartas, usando o esmagamento com tesouras ou outras ferramentas. Em áreas de até 2 hectares, isso é viável. Nós conhecemos histórias de sucesso de famílias que atuam no controle assim, fazendo o corte das lagartas. Áreas maiores do que 2 hectares, a recomendação é que se use um produto realmente, ou químico ou biológico. A fase de pupa também é possível de ser controlada. O que é a pupa? A pupa, quando a lagarta se alimenta da planta e chega no maior estágio dela, cerca de 10 a 12 centímetros, essas lagartas param de se alimentar, vão para o solo, ficam ali embaixo de restos de folhas, restos de plantio, e ela entra nesse estágio de repouso.
né? Então essa pulpa, não adianta aplicar um produto sobre essa pulpa, precisa ser controlada através de catação manual realmente. O produtor pode tirar essa pulpa, desenterrar, revirar o solo e expô-las ao sol. Isso inviabiliza o nascimento aí de novas mariposas. Então o controle pode ser feito em diversas etapas, né? É importante que o produtor acompanhe o seu plantio. Em épocas de infestação de lagartas, é fundamental que o produtor visite seu plantio ali a cada 2 vezes, pelo menos por semana, verificando a presença de ovos, lagartas, identificando o tamanho que essas lagartas estão, para que seja tomada a medida de controle mais eficiente. Vale lembrar que o surto não atinge somente a mandiocultura. Outras cadeias produtivas também são alvos do inseto. A mandarová, ela é praga das culturas que têm um látex, como a seringueira. Nós tivemos grandes surtos ali no município de Chapuri, há anos atrás, e a gente precisa ficar atento. Mandarová se alimenta, por exemplo, do mamão, da mandioca, da seringueira, essas plantas que contêm um látex. Então é importante que o produtor também monitore esses plantios. A lagarta pode estar ali começando o ataque nessa cultura. Outro fator importante que o produtor deve ficar atento é que o surto vai se iniciar no meio do plantio, como medida de defesa mesmo do inseto. Os ataques não se iniciam nas margens do plantio, sempre vai começar o ataque bem no centro do plantio. Então o produtor precisa ficar atento a esse monitoramento, caminhar realmente pelo plantio e observar a parte de baixo das folhas, observar as plantas com muita atenção, revirar o solo para ver a presença de pulpa ou não, tá? Dentro dessas culturas que tem o látex. Os produtores de seringueira precisam ter atenção também, a praga já avançou, a praga foi identificada no município do Bujari, os produtores de Chapuri precisam ter essa atenção e esse cuidado do monitoramento. Olha só, o Fala Amazônia vai fazer uma rápida parada, é o tempo que a gente coa um café e volta já. Muito bem, estamos de volta com o seu Fala Amazônia. Neste bloco você vai acompanhar sobre a produção do amendoim forrageiro utilizado nas pastagens. Vamos conferir. A utilização do amendoim forrageiro em parte dos consorciados vem se destacando na produtividade dos rebanhos da Amazônia. A Embrapa desenvolve a cultivar propagada por mudas e sementes que ajuda principalmente a melhorar a qualidade do pasto a um baixo custo. Com 20 a 35 centímetros de altura, a leguminosa forrageira apresenta excelente capacidade de associação com gramíneas, além de alta produtividade de matéria seca, o que favorece a produção de forragem e aumenta o tempo de vida das pastagens. Como é bem consumido pelo gado, o amendoim forrageiro ajuda a melhorar a qualidade da dieta animal devido ao seu elevado teor de proteína e alta digestibilidade. É indicado tanto para a formação de pastos novos em consórcio com gramíneas, quanto no plantio de pastos já estabelecidos. Quando nós chegamos aqui, nós tinha praticamente a monocultura da pastagem, que era o brisantão, né? E começou com a morte súbita do brisantão, começamos a plantar outras gramíneas, inclusive as estoloníferas, né? E através da Embrapa, que tem um campo experimental na fazenda, e chegamos à conclusão que o consórcio com o amendoim forrageiro funcionava muito bem. E que nessa época foi mais ou menos, foi em 1990, de lá para cá, toda a gramínea que eu planto, tanto é consorciado com o amendoim forrageiro. E as vantagens não param por aí. O elevado teor de proteína bruta presente na planta, entre 18% e 25% de proteína, impacta diretamente na qualidade do pasto e a produtividade animal. É um proteinado natural que está disponível no pasto para colheita direta pelos animais. Você imagina a economia que isso traz para o sistema de produção, menor necessidade de suplementação proteica dos animais, a redução da necessidade de mão de obra, porque ninguém precisa colocar no coxo, né? Aqui está disponível no pasto para colheita direta pelos animais. Isso equilibra a dieta dos bovinos, porque
eles têm uma necessidade de proteína que varia de um mínimo de 7% de proteína a um ideal de 13%. Esses animais em pastejo, em pastos consorciados, durante todo o ano, eles têm esse aporte assegurado. Então, eles não vão passar por deficiências proteicas, né, que são as principais causas de perda de peso desses animais na época da seca. Com esse aporte proteico na alimentação do rebanho, produtores estão elevando a produção bovina por área de baixas emissões de carbono, contribuindo assim para a redução de impactos ambientais na produção de gases carbonos e para uma pecuária mais sustentável. A tecnologia é também uma alternativa para recuperar áreas de pastagens degradadas e viabilizar sistemas intensivos de produção bovina com baixas emissões de gases de efeito estufa. Na Amazônia, o potencial para utilizar ultrapassa cerca de 54 milhões de hectares de pastagens. Pastagens consorciadas com amendoim forrageiro em fazendas do Acre mostram que o sistema de cria engorda, a produtividade do rebanho pode chegar a 35 arrobas por ano. Já em pastos formados exclusivamente com gramíneas, a produtividade potencial não ultrapassa 24 arrobas, representando um ganho de 11 arrobas por ano. Do ponto de vista produtivo, nós conseguimos, na experimentação, reduzir o ciclo de vida desses animais em 13 meses. A gente reduziu a idade, o tempo de recria de 22 para 12, 13 meses. Então, são ganhos diretos que são obtidos no solo e com os animais, principalmente com redução de idade de abate, aumento no consumo de alimento por esses animais, o que leva a um aumento direto no desempenho. Então, eles ganham mais peso e a gente consegue chegar ao peso de abate mais rápido. Essa redução de ciclo também reduz o impacto sobre o meio ambiente, reduz as emissões e aumenta o lucro do produtor. Um resultado para lá de bom, visto que melhora a nutrição e o desempenho do rebanho, além da excelente aceitação por bovinos, equinos e ovinos. Outras características importantes do amendoim forrageiro são a boa tolerância ao encharque do solo, resistente ao fogo e a redução de custos com o controle de plantas invasoras. Você pega um pasto desse aqui consorciado, é uma tranquilidade, você dorme tranquilo, porque se der um problema aqui no capim, tem a leguminosa. Se dá na leguminosa, você tem o capim. E a dieta do gado aumenta. Você pega o ganho de peso aqui, chega a 30%, 40% a mais do sistema. Esse é trabalho desenvolvido pela Embrapa, que o pasto consorciado ganha de 30% a 40% a mais do que um pasto não consorciado. Não tem outra solução melhor para pastagem do que esse consórcio. Olha só, se você tem alguma sugestão de pauta ou quer tirar alguma dúvida, basta mandar para esse WhatsApp que aparece aí no seu televisor ou também enviar para as nossas redes sociais, tanto do Fala Amazônia como também da TV Norte Acre. Quer aparecer aqui? Mesmo jeito, pode procurar a gente que a gente vai conversar com você e ver a sua marca aqui associada ao Fala Amazônia. Vamos fazer outro breve intervalo e já voltamos. Olha só, estamos de volta com o Fala Amazônia. Lembrando que o Fala Amazônia também tem o objetivo de conscientizar as pessoas através da preservação. E agora vamos conhecer a história de duas pessoas que tiraram a sua economia e transformaram a sua vida através da reciclagem. Passou a ser mais intensa a discussão de boas práticas de preservação ambiental e reciclagem de matérias que levariam anos a serem absorvidas pela natureza. Que seria lixo para uns, para outros é uma fonte de renda. E se existe criatividade, dá para fazer novos produtos a serem utilizados mais vezes e por mais tempo. O Fala Amazônia de hoje vai mostrar a história do Cleiton, um catador de produtos recicláveis que achou no lixo uma outra fonte de renda. Olá, meu nome é Cleiton José da Silva, moro aqui no bairro Vitória desde 1995.
O meu trabalho com reciclagem começou quando eu comprei uma vassoura PET, uma vassoura feita com garrafas PET. De lá para cá eu comecei a estudar este assunto, né, de vassouras PET. E realmente aprendi muitas coisas, né, a chegar ao ponto que eu estou hoje, né. O trabalho com as vassouras PET é um trabalho muito legal, porque tem muitas garrafas na cidade, nas ruas, no chão, nos cestos de lixo. Garrafas estas que traz uma renda realmente para a nossa família. Para quem observa o produto finalizado deve achar que é algo simples, mas não é fácil não. Cleito, como todo mundo que decide investir em um produto de uma ideia criativa, tem seus erros e os seus acertos. Eu fiz várias experiências, né? Experiências que custaram dinheiro e tive perdas, né? Perdas consideradas, perdas de mais de um salário, tipo. Mas eu fui tentando sempre me aperfeiçoar. E graças a Deus eu tenho um bom conhecimento hoje que vai me ajudar de hoje para frente, né, a trabalhar e ganhar um valor. A gente trabalhou na Cooperativa Catar, onde eu adquiri um grande conhecimento, né, conheci muitos catadores, né, eu passei 7 anos trabalhando lá e realmente eu conheci muitas pessoas, né, conheci vários catadores. A gente viajou para municípios para recolher livros de muitas escolas e livros também aqui em Rio Branco, né? A gente recolheu muitos livros e a equipe ainda recolhe, né? Hoje ainda sou contactado para encaminhar livros para a cooperativa Catar. Dentre esses vários livros que a gente recolhia, a gente sempre guardava alguns para revender lá no centro, né, onde a gente teve lá uma certa clientela. Aí chegou a pandemia, a gente precisou parar, né? A gente não teve mais como ir lá para o centro e vender livros. Cleiton é um pequeno empreendedor que, assim como muitos que se planejavam para voos maiores, acabou precisando interromper os projetos futuros devido à pandemia do Covid-19. E assim como muitos, também está lutando para retomar os planos adiados. A gente está recomeçando agora, né? Nesse ano de 2024, a gente está realmente recomeçando o nosso trabalho com as vassouras, né? De fato, de direito. E a gente espera realmente fazer muitas vassouras, né? Conseguir muitas garrafas PETs, cortar muitos fios e fazer muitas vassouras. Realmente essa é a nossa ideia, né? A nossa intenção. E trabalhar realmente a parte ambiental, né? Que é não deixar as garrafas ir para o aterro e trazer, né, um produto de qualidade para as residências, né, dos moradores, eles varrerem em suas casas. Cleiton não está sozinho nessa luta por dias melhores. Ele conta com a ajuda da esposa, que inclusive foi através da venda do material coletado e venda das vassouras que ela conseguiu se formar em técnica de enfermagem. E nesse trabalho a gente ganhou alguns valores que nos ajudaram muito, né? Com a formação da minha esposa, Gleiciane, né, que é técnica de enfermagem. Você deve ter notado que o Cleiton é meio reservado na conversa. Já a Gleiciane, que é a esposa dele, ela já é mais comunicativa. E isso deu uma parceria certa. Ele cuida da produção e ela da imagem pública do produto. O meu nome é Gleiciane Rosana, eu sou catadora, né? E eu comecei assim, né? A minha mãe já foi catadora, ela catava as latinhas, garrafa, vendia também na renda, né? E eu aprendi com ela também, né? E
Com o tempo eu fui convidada para me trabalhar na cooperativa Catar. Então lá eu me aprofundei a como separar os material, como montar, desmontar vários eletrônicos, né, domésticos, como ar-condicionados, fogão, geladeira, que dentro desses material tem material reciclado. Às vezes as pessoas jogam um fogão, jogam uma geladeira, jogam um ar-condicionado, mas muitas das vezes eles não sabem que ali tem um material que gera renda para nós catadores, né? O que é lixo para a população, né? Mas para nós que somos catadores, é renda. Eu conheci ele na reciclagem, conheci ele na cooperativa, né? E a gente se casou e ele... eu havia a ideia de pegar os livros e vender, né? Os livros que ia pro... No começo, muitos livros, a gente não tinha venda para os livros iam para o aterro, né? Ninguém tinha essa ideia de vender os livros, até que um certo dia eles conversaram com o empresário e teve um empresário que quis comprar os livros, a gente mandamos uma carreta de livro para fora, né? E aí eu tive a ideia, a única catadora que teve a ideia de vender os livros, de fazer um sebo, foi eu, né? Aí eu disse, não, esses livros, a gente vai mandar os livros didáticos lá para fora, né? Que é feito o papel higiênico, o papel toalha, que é feito dos livros velhos, né? Livros vencidos de escola. E esses livros da história do Acre, do Harry Potter, livros de ficção, de romance, eu vi a oportunidade de a gente vender muito mais barato para a população e era uma renda para a gente, né? Eu digo, não, esses livros eu vou separar, eu não vou mandar para fora, vamos deixar aqui para ser uma renda para a gente. E eu comecei a vender e eu vi o resultado e eu gostei. Aí o meu esposo, ele, quando eu conheci ele já fazia as vassouras, ele já vendia, né, de porta em porta. E aí eu achei muito legal, muito bacana a ideia e comecei a ajudar ele, né, devagarzinho. Hoje eu sei produzir, né, as vassouras. Eu vi a oportunidade de também salvar vidas, porque me formei como técnico de enfermagem com o dinheiro da reciclagem e o meu sonho era também de salvar a vida, de ajudar as pessoas, fazer o soro nas pessoas, né? Fazer medicamentos na veia das pessoas, fazer os curativos na vida das pessoas, ajudar pessoas. E hoje eu realizei o meu sonho de me formar em técnico de enfermagem. Eu sou formada desde 2013, né? Eu não tinha um emprego, mas eu consegui tirar uns plantões para ir recuperando o que eu gastei, porque na época eles deixaram os voluntários tirar plantão dentro do hospital, né? Aí eu fui recuperando o que eu gastei, que a gente gasta bastante no curso, não é fácil, né? Você catar, trabalhar, ainda fazer o curso de técnico de enfermagem, não é fácil. E eu vi a oportunidade hoje de ser uma técnica de enfermagem, né? Muitos catadores hoje, uns estão se formando em advogados, uns estão em ciências contábeis, né? Hoje tem enfermeiro, hoje tem uns estudando medicina, né? E muitos deles aprenderam a falar inglês através dos livros que iam para o lixo e hoje eles estão se formando em inglês também. Cleiton destaca que você, que está do outro lado assistindo, também pode contribuir. A gente tem uma campanha em andamento numa escola e quando as aulas voltarem eu vou procurar mais escolas, né, para fazer uma parceria para as escolas fazerem campanhas de recolhimento de garrafas PET, né, para fortalecer aqui o nosso trabalho, fortalecer a nossa
a nossa produção e salvar o meio ambiente. Até aqui conhecemos um pouco da história do Cleiton e da Gleiciane. Agora vamos conhecer como funciona o processo de fabricação das vassouras recicláveis. Detalhe, que ele precisou criar as próprias máquinas para produzir as vassouras. A ideia de fabricar as próprias máquinas partiu realmente da necessidade de se ter um resultado para cortar os fios, né? Foram 2 anos de experiências que eu procurei realmente inventar, criar um meio, né? Que naquela época, 1995, não tinha meios digitais para a gente aprender, né? Então, era na prática mesmo. Com a divulgação de meios digitais e vídeos, a gente conseguiu fazer melhores estudos para aperfeiçoar, para chegar no que está hoje. Bom, a coleta é feita de várias formas, né? A gente recolhe na rua, a gente compra uma parte e a gente traz para cá, a gente corta os fios, a gente dá o choque térmico nos fios, a gente libera da chapa os fios e a gente monta as vassouras e apara as pontas no tamanho certo. No básico é isso. A venda é porta a porta. Gostou da dica? Ficou interessado em adquirir o produto e ajudar o meio ambiente? O Cleiton passa as informações sobre a comercialização. A gente está começando uma linha de produção e a gente já tem bastante vassouras. Os interessados para comprar nossas vassouras, pode ligar no número 984 18 6868. Olha só, o Fala Amazônia deste domingo, infelizmente, vai ficando por aqui, mas nos encontramos no próximo domingo. Fique com Deus e a gente se encontra na próxima semana. Lembrando que quarta-feira tem a reprise às 10h30 da manhã aqui na TV Norte Acre. Eu vou ali no compadre que tem um forrozinho tocando e um almoço bom. Até mais.